Olá, boa noite a todos. Estamos começando nossa live nesta noite, agradecendo nossos apoiadores que estão por aqui conosco nessa noite chuvosa, né? Nossos apoiadores que são Imobiliária Ortiz Imóveis, vendas, locações, avaliações, trocas comerciais, residenciais, industriais e rurais. Faça excelentes negócios com os nossos corretores. A MR Consultoria e Engenharia, sob a responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha, Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de clínica geral, urgência, emergência veterinária, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho, Recodalpo, comércio de equipamentos contra incêndio, toda a linha de extintores e sinalizações para sua empresa, localizada na Siqueira Couto, abaixo da Unimed. Pasquale Serviços Contábeis, localizado na rua Francisco Berenhauser, número 19, 3332-2842. Vereador Dr. Jorge Amaral, sempre presente na comunidade. Marmoraria Graniarte, mármores, granitos e toda a linha de importados, localizada em frente ao posto de saúde no bairro Jardim. Sebastiana Representações Limitada, representante das massas e biscoitos Germani, da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Busnella Advocacia, sempre junto com você, fone 3332-2599. Profla Internet, empresa de Juí para Juí, fone 3332-3330. Também com a Construsul, construtora, construções e reformas do alicerce acabamento, peça orçamento. Ainda Sabor da Serra Pizzaria, localizado na 19 de outubro, bairro São José, pizzaria com qualidade da Serra Gaúcha. Cirurgião dentista William Brandley, faça sua consulta, tenha certeza que sua saúde bucal estará em boas mãos, com atendimento de excelência e qualidade. Também Milani Revestimento e Decorações Limitado, tudo revestimentos, decorações, colocação de forros de PVC, divisórias e pisos vinílicos. Apolo Vigilância Eletrônica, localizada na rua 15 de novembro, 275. Traz a você a segurança que sua família e sua empresa buscam, é Apolo Vigilância. Nossa live que nós estamos começando hoje, mais uma vez por aqui, trazendo sempre um assunto importante em destaque para a nossa comunidade, falando de temas que são relevantes, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância, um tema que é relacionado a racismo, é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui na live que estamos apresentando hoje, falando sobre racismo, porque é até importante destacar esse assunto, porque vem sendo difundido muitas manifestações referente a este aspecto, referente a esse caso. Nós tivemos no início do mês passado algumas questões em que envolveram uma onda de indignações quanto a esses aspectos, né, de racismo, e a cada dia a gente vê situações nesse ponto, no dia a dia, em casa, nas ruas, no futebol, nas escolas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje a professora Deborah Tomás Evangelista, ela que é advogada, professora, mestre em Direito, Cidadania e Desenvolvimento, criadora do Afro Coaching de Santa Rosa, ela que está conosco aqui, e é com muito prazer que nós recebemos a professora Deborah, que foi minha professora de Direito também, lá em Santa Rosa, e é por isso que também nós convidamos ela para fazer parte aqui dessa discussão hoje. Seja bem-vinda, professora Deborah, é um prazer ter você conosco para nós falar sobre esse tema nessa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Zalmir, que alegria! Eu fiquei muito feliz pela lembrança do meu nome para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E claro que não poderia ser diferente, me reportou, Zalmir, a 2006, Zalmir, 2007? Foi mais ou menos essa. 2007 a 2011, foi por aí, né? Foi Isso por aí. aí, foi por aí. Então faz um tempinho. Exato. E lá em Santa Rosa, quando tu estavas fazendo o teu curso de Direito. Eu não concluí o teu Exato. curso de Direito, eu acabei saindo antes que tu concluísse, porque Essa a era gente seu veio antes. embora. A gente veio em 2009, a gente foi, 2010, na verdade, a gente veio embora para Santa Maria, que meu marido veio Exato. trabalhar na Universidade Federal aqui, e eu não vi Uhum. a sua conclusão, mas eu acompanhei o início, o que é muito bom, Uhum. fiquei muito feliz pela lembrança do meu nome, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão que realmente, como tu disseste, nós tivemos com a morte do George lá nos Estados Unidos,
nós tivemos uma avalanche de movimentações relembrando que o racismo é algo nefasto para negros e para brancos, Uhum. né? É uma chaga, é uma dor, é crime, obviamente, mas antes de ser crime, ele é uma dor para a sociedade como um todo. Então, todos os Estados Unidos, Brasil e inúmeros países na Europa foram varridos por uma onda antirracista, por uma onda que tinha um slogan: vidas negras importam. E aí, em Uhum. cada país, essa onda aconteceu de uma forma. Alguns países com mais intensidade, outros com menos, mas eu acredito que a grande maioria dos países do mundo teve um momento de visualização dessa chaga, que pode estar em alguns momentos muito acesas, em alguns momentos não. E como tu disseste, a gente tem resquícios no futebol, nós temos nas nossas casas, nós temos no nosso dia a dia, e é uma forma interessante da gente olhar a sociedade, a estrutura social. Então, eu fico Uhum. muito agradecida, muito obrigada pelo espaço para a gente estar conversando sobre esse assunto, que é realmente muito importante. Pois é. Bom, professora Débora, a gente fala, quando se fala em racismo, até esses dias eu comentei e publiquei algo sobre isso, e as pessoas perguntaram o seguinte, até é importante ouvir da senhora sobre isso, falaram da seguinte forma: bom, mas por que os negros entendem mais como racismo quando são citados do que os brancos nesse aspecto? Como é que se trabalha também com relação a isso? Como é que é o entendimento que você tem referente a esse aspecto? Nós temos algumas coisas importantes que eu acho que precisa ser clareado, assim, né? O movimento negro brasileiro é um movimento negro muito bom, intenso, e ele tem uma abertura para vários aspectos. Então, nós temos aqui as pessoas que vão entender que tu não podes mais falar negro e deve falar preto ou deve falar afrodescendente. Né? E Uhum. nós temos, então, esse movimento negro que vai dizer, não, tanto faz, se tu falar negro, tu falar preto, se tu falar afrodescendente, as três expressões estão corretas. Nós vamos ter aquelas pessoas que são negras e que se sentem agredidas porque alguém chamou de negro. E tu Uhum. vai ter pessoas como eu, que sou negra, que tu vai me chamar de negra e eu não vou me sentir agredida, Sim. porque eu me considero negro. E tem um detalhe, eu não imagino que negro seja uma coisa ruim. Se negro para mim não é ruim, então tu pode me chamar de negra e eu não vou me ofender. Agora, Sim. se eu tiver que negro ele é sinônimo de pejoração, ou seja, tu está me chamando de negra de forma pejorativa, então se tem essa pejoração naquilo que tu está falando, aí há a ofensa, e havendo a ofensa, então sim, nós estamos falando de racismo. Se eu Uhum. pegar uma pessoa que é branca, e aí tu estás em Juí, que é uma região de colonização alemã e italiana, mas eu acredito que mais alemã, Almir, mais Tem alemã do que bastante. italiana, Aqui, aliás, né? nós temos as culturas diversificadas, né? Isso, Aqui em Juiz, a as penadinha, etnias, né? Tem etnia. todas as etnias aqui, né? É muito bonito. Eu já estive aí no parque de É, vocês, na Penadi, muito bonito, as casas, não sei se continuam iguais, mas eram muito bonitas, muito bem estruturadas, todas as culturas ali representadas, né? Então eu posso exato. chamar um alemão de alemão sujo quando eu falo alemão sujo, aonde que está a parte pejorativa? Está no alemão ou está no sujo? Está no Pois sujo. é. Se tu Sim. chamar um negro de negro sujo, o pejorativo ele está tanto no sujo quanto no negro. Essa é a questão, Uhum. né? Essa é a questão. Então nós temos algumas coisas que são bem importantes da gente estar falando, da gente estar lembrando que nós temos uma estrutura, Almir, social que simplesmente prescinde o negro.
Nós não temos uma estrutura que em nenhum momento nos colocou numa situação de igualdade dentro da sociedade. Então, quando a gente começa, e tu colocaste ali o slogan, né? É uma consciência negra, branca, é uma Sim. consciência, é apenas consciência. É apenas consciência se nós partirmos de uma sociedade igualitária, onde Aham. negros e brancos são iguais. Aí, Sim. beleza, é consciência. Por quê? Porque nós estamos em pé de igualdade. E nós não estamos, infelizmente, a nossa sociedade ela é estratificada e nós não estamos em pé de igualdade simplesmente por uma questão histórica de construção de sociedade brasileira, que não permitiu que fossem iguais. Então, você veja, nós tivemos a colonização alemã e italiana, e os alemães e os italianos chegaram no Brasil, e em nenhum momento eles foram impedidos de frequentar a escola. Nós, fim da escravidão, nós fomos liberados das fazendas e nós não poderíamos nem ser contratados. O Estado, ao contrário de quando houve a colonização, o Estado, além de não nos permitir, de não nos empregar, né, de não facilitar o emprego, proibiu que as pessoas dessem trabalho para negros. O Estado proibiu que os negros estudassem. Ir para a escola foi uma conquista que os negros tiveram. Ser contratado foi uma conquista que os negros tiveram. Então, o Estado ele se apresentou logo depois da escravidão como um cerceador da presença do negro na sociedade. Então, nós não tínhamos como ascender socialmente porque não era permitido. E aí a gente pode pensar nos dias atuais, né? Quem está nos ouvindo, não, Débora, mas isso foi há 130 e poucos anos atrás, hoje isso não acontece. Quais são os resquícios disso dentro de uma história? Os resquícios estão aí. Até hoje, quando eu, Débora, estou andando na rua e eu vejo uma pessoa, seja branca ou seja preta, eu vejo uma pessoa puxando um carrinho que é de sucata, que é de resíduo, que é de lixo, puxando, eu me comovo e eu me envergonho por ele estar naquela situação, naquela condição. Claro. Né? Uma coisa é você estar fazendo trabalho, o trabalho é digno, não resta dúvida, mas será que alguém realmente gosta de estar fazendo trabalho naquela condição? Naquela situação? E aí a gente pode ir para dados, Eu tenho na sociedade brasileira o maior número de pobres paupérrimos são negros. E aí a gente vai fazer análise. Mas nós temos brancos que também são pobres. Só que no nosso país, ser branco pobre tem um peso 5. Ser branco pobre tem um peso. Ser negro pobre tem outro peso que é maior, que infelizmente é maior. E aí, Zalmir, a gente só consegue melhorar essa estrutura social quando a gente reconhece que existem essas lacunas, que existem essas diferenças sociais. Quando a gente reconhece elas, a gente consegue trabalhar isso de forma social, ideológica e consegue mudar a estrutura social. Quando eu nego que existe o racismo, bom, então eu passo a estar dentro de uma sociedade perfeita. Na sociedade perfeita não há o que mudar, não há o que melhorar. Então, cada qual está no seu lugar. O negro está neste lugar, que é o lugar dele, o branco neste lugar, que é o lugar dele. E aí a gente observa que são lugares distintos, porque um é privilegiado, o outro não. Um tem melhor acesso a condições como estudo, posicionamento de trabalho, oportunidades, o outro não tem. A minha mãe mora em Santa Rosa, e eu passei 1 ano e meio, 2 anos, na verdade, indo e vindo todo final de semana, Santa Rosa, Santa Maria, quando meu pai adoeceu. E tem um senhor, não sei se ele ainda está aí, agora com essa história de pandemia, acho que a última vez que eu viajei de ônibus a Santa Rosa foi, vamos contar que foi no início do ano, janeiro. E tem um senhor negro que sempre está na rodoviária, não sei se tu conhece ele.
Ele é um negão, Em assim, um senhor... Santa Rosa? Não, em Ijuí. Em Ijuí. E aí eu ando de ônibus, né, Ouro e Prata, vou a Santa Rosa. Quando eu volto domingo à noite, o ônibus para em Ijuí. E esse homem, esse senhor, está na rodoviária, ele é indigente, ele dorme ali na rodoviária. Sim. Eu vejo ele por ali. Então a gente analisa assim, pode ter brancos também que não têm casa, que são sem teto. Claro. Bom, então eu admito que eu tenho uma sociedade que tem diferenças. Sim. Quando eu admito isso, que tem pessoas que têm diferença e eu não tento mudar essa realidade, porque eu acho que ela está correta, bom, então aí eu não tenho muito o que fazer. Eu só consigo mudar a sociedade na medida em que eu percebo que ela não está boa para todos os brasileiros. Que tem brasileiros com muito pouco e tem brasileiros com muito. Tem brasileiros com muito. E aí a gente pode dizer, Débora, então tu quer que haja assim, uma economia planificada. Não é a noção de economia planificada. É a noção de dignidade humana. O mínimo existencial, Zalmir. Tu deve ter estudado, lembra, Zalmir? A filosofia do direito, sociologia do direito, né, a própria introdução, né, o mínimo existencial. É importante que a gente tenha, que a gente garanta para as pessoas. É importante que a gente garanta que tenha nas universidades. Zalmir, quantos negros tinha dentro do curso de Direito quando você estava fazendo? Quando eu estava fazendo, e eu sou oriunda da Unijuí, eu sou filha da Unijuí, as minhas características ideológicas passam por dentro da universidade, da Unijuí, e era só eu de negra fazendo faculdade, fazendo curso de Direito. Na verdade, tinham dois. Eu fazia Direito e a minha prima que fazia Letras. Quando a minha prima saiu... Da minha turma também. Agora, lembrando, você me fez lembrar também. Acho que era dois, da minha turma de 50, né? Também que estavam fazendo. Exato. Então, quer dizer, é muito pouco isso. Nós tivemos agora uma abertura maior com a história das cotas. E tu lembras, Almir, o rolo que foi defender as cotas para estudantes negros nas universidades federais desse país. Como foi difícil as pessoas aceitarem que a Deborah iria entrar por cotas. E aí é um momento, Zalmir, importante da gente falar, porque desacomodou. Pela primeira vez, né, o branco sentiu-se ofendido pela presença do negro. Então, agora, o filho que tinha estudado em colégio particular para poder passar na Universidade Federal de Santa Maria, teria que ter menos vaga, porque tem que deixar vaga para Deborah, que é negra, que vem de escola pública. Isso não era lógico, não parecia ser lógico. Quando é minimamente necessário, como ação afirmativa, para tentar nivelar, começar a nivelar a balança. E aí eu digo assim, ó, se aí em Ijuí nós temos uma população que a maioria é de imigração europeia e, portanto, são brancos, nós vamos ter 20%, de repente, da comunidade de Ijuí que é negra, oriunda, de africanos. Vamos contar, eu acho que não deve ser só 20%, deve bater na faixa de uns 30%. Para baixo, dali para mais, né? Bom, Deborah, enquanto vamos aqui, ó, cumprimentando os amigos que estão conosco, tem bastante gente por aqui, ó. Vamos lá ver aqui, ó. Porto Alegre, que é Alma Milani, tem Porto Alegre, tema interessantíssimo, ó, diz parabéns para a live, desigualdade social e o racismo são temas inesgotáveis. A Cledinase, boa noite, excelente live, parabéns, Almir e Deborah. Ana Carla Milani, Nazi, obrigada, professora, são pessoas como a senhora que nos fazem lutar pela igualdade, boa noite, desde Foz do Iguaçu, vamos ver quem mais aqui, Foz do Iguaçu, nós falamos com ela, né, Ana Carla, que falou sobre o turismo lá em Foz do Iguaçu. Josemara Valandro, boa noite, vamos ver quem mais aqui, João Vargas, boa noite, Paulo Costa, Paulo Costa, lembrei aqui agora, professora, só para dar um recadinho, nós falamos no início que o racismo tem também no futebol. Nós vamos fazer, daqui a pouco, vamos fazer um sorteio para quem estiver participando. Vamos sortear hoje aqui brindes dos nossos clubes principais do futebol para quem está participando. Então, vamos lá. Quem está participando aqui, comenta se é do Inter, do Grêmio, e aí, no final, nós vamos sortear aqui um brinde
do Grêmio, que é do consulado do Grêmio, os borrachos do Oeste aqui, e também um brinde aqui do consulado do Inter, que é o Paulo Costa, que é do consulado do Inter, também a gente vai sortear aqui brindes do consulado do Grêmio, consulado do Inter, e para todos nós vamos sortear também um brinde do São Luís. Olha aqui, ó, uma cuia do Esporte Clube São Luís, nosso representante, vê se nós conseguem ver aqui, ó a cuia do chimarrão, ó, do Esporte Clube São Luís, que é o representante aqui de Juiz, e tem caneca, tem copo aqui do Inter e do Grêmio, nós vamos sortear também. Então vamos lá, para quem está participando conosco, opa, já tem aqui o Carlos Eduardo Taborda, né? Já colocou que é do Grêmio, está participando, obrigado. Ana Carla Milani colocou também, Vidas Negras Importam. Até a gente falou muito sobre isso também, né, professora? A Jomara Pozobon, boa noite. Zalmira em Tijuca, Santa Catarina também acompanhando, obrigado. Então, a todos que estão nos acompanhando, Walter dos Santos também, boa noite. Obrigado aí que está também conosco nesta live, nessa noite chuvosa aí de hoje. Pois é, e a chuva, aliás, nós tivemos há pouco aqui eu recebi há pouco aqui informação até pelo WhatsApp do Departamento Municipal de Energia, que eles vi locais aqui próximos sem energia elétrica, então a gente acaba também tendo problema com a energia elétrica, com a internet, que acaba tendo dificuldade em função também do tempo. Olha só, aqui já começaram os torcedores aqui para concorrer aos prêmios. Maria Alice Cides, que é do Inter, Ana Carla Milani Nasce gremista, Josemara Grêmio, João Vargas quer brinde do Inter. Pois é, então vamos lá, vamos comentando, vamos compartilhando também a live para que mais pessoas possam também assistir. A Elma Milani diz que é do Inter, quer brinde também, e assim nós vamos seguindo. Bom, professora, este tema, como a senhora colocou anteriormente, que a gente até citou no início, quando nós começamos a falar sobre isso, que seria sempre importante divulgar, até porque a gente coloca, na verdade, muitas vezes se diz isto, ó, é negro, é branco, é alemão, enfim, mas esta consciência negra no que vale, amarela, branca, apenas essa consciência que a gente colocou até como tema, todos somos iguais, até porque nós precisamos valorizar isto, levar em conta de que ninguém é mais do que ninguém, e aí muitas vezes as pessoas acabam tentando se passar, tentando ser mais do que outro, né? Mas é uma situação que até a gente acompanha quando olha as reportagens todo dia, na escola, nas ruas, enfim, essas diferenças que existem, mas que na verdade todos somos iguais, e por isso que não importa a cor, o principal é isso, né, professora? É verdade. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar, Zamir, eu trabalho muito isso com as pessoas, né? Eu tenho trabalhado bastante com mulheres negras também, e agora, vindo nessa questão que tu estás falando, nós estamos fazendo aqui em Santa Maria, eu coordeno o núcleo, o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Então, por esse comitê, a gente está fazendo uma atividade que é o Viva Ubuntu. O Viva Ubuntu é uma união de mulheres negras e antirracistas em prol de uma educação social antirracista. Então, quando a gente junta, eu pego a sororidade, né, eu pego uma mulher negra, e eu tenho as dificuldades que essa mulher negra passou na sua vida em função da cor. E eu não posso dizer que ela não tem essas dificuldades. Eu não posso dizer, Zalmir, que tu nunca passou, que eu nunca passei, que ninguém nunca passou por racismo. A gente já passou por situações constrangedoras. Por exemplo, esses dias me perguntaram, né, numa live, prof. Deborah, tu não passou por dificuldades? Eu disse, olha, eu acho que eu sempre fui muito tranquila, então eu não posso dizer assim, que houveram as dificuldades, mas eu não me impressionei com elas. E uma delas era assim, eu coordenei curso de Direito a minha vida inteira. Então, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu recebi currículo de professor para dar aula. Então, muitas vezes a pessoa chegava na minha sala para entregar o currículo, e eu recebia o currículo, conversava com ela, e o professor me perguntava, quando é que a coordenadora chega? Eu disse, não, você pode me entregar o currículo. Não, mas eu queria entregar direto para a coordenadora. Eu disse, não, mas o senhor pode entregar, que a coordenadora sou eu. Então, mas o que fez ele imaginar que eu estava naquela sala onde estava escrito na porta coordenação de curso, e eu não seria coordenadora? O que será que faz ele imaginar isso, né? Verdade. Então, assim,
existem situações e existem situações. A gente não pode negar que existe o racismo. Essa é a primeira questão. Não se nega a existência, mas se trabalha de forma conjunta negros e brancos para que esse racismo deixe de existir. Essa é a grande sacada de uma sociedade que tenha realmente um passo a mais enquanto humanização, enquanto igualdade, enquanto sociedade civilizada. A gente não nega a existência, mas a gente trabalha para acabar com a mazela que é de uma sociedade que se estruturou dessa forma. Então, quando eu tenho uma pessoa branca que vem participar do Viva Ubuntu, ela vem para aprender, ela vem para identificar essas noções de racismo, até para que ela não venha a cometer esse racismo. Porque nós temos coisas que estão tão incrustadas dentro da nossa sociedade que se aprendeu a falar e que tu olha assim, tu reproduz aquilo e tu nem sabe que reproduzindo aquilo tu vai estar ofendendo uma pessoa. Então, quando tu tem uma educação antirracista, que tu percebe, não, por exemplo, o que eu não sabia, por exemplo, a palavra judiaria vem de uma ofensa a judeus. Então, se eu sei que ela ofende aos judeus, por que eu vou continuar falando a palavra judiaria? Né? Da mesma forma, negra maluca, né? O bolo de chocolate, a gente acostumou a chamar de negra maluca, e era normal chamar de negra maluca, todo mundo chamava de negra maluca. Mas se eu percebo que negra maluca foi colocada e é ruim porque tu tá tirando a personalidade de uma mulher e colocando ela como algo que pudesse ser mastigado, será que isso é bonito? Não, não é bonito. Então vamos passar a chamar de bolo de chocolate. Né? É verdade. Se eu tinha que é tão bom, né, professor? É tão bom, é tão gostoso. Né? Então, tem algumas coisas que a gente vai construindo. O que não pode, Zalmir, que eu acho que a gente está num momento evolutivo enquanto sociedade, que a gente tem a obrigação de fazer, é não cair nas falácias midiáticas. Por exemplo, nós tivemos essa onda de vidas negras importam. E quantas mulheres, homens compartilharam nas suas redes sociais o quadrinho preto, ou escreveram, ou compartilharam alguma notícia de vidas negras importa. Então, se em algum momento a vida negra importou e você colocou nas suas redes sociais, preste mais atenção no seu cotidiano. Observe no seu ambiente de trabalho se tem negros trabalhando. Observe se tem negros, se esse negro está fazendo um trabalho igual ao seu. Se ele está num posto inferior ou não. Se ele sente alguma dificuldade dentro da sociedade ou não. Então, realmente, essa vida negra tem importância para você. No momento que essa vida negra passar a ter importância para muitas pessoas, nós podemos ter, sim, algumas adequações sociais importantes, que elas dependem tanto de negros organizados quanto de brancos organizados. Então, não é quando a gente fala, né, Zalmir, assim, eu tenho esse discurso bem enfático quanto à negação do racismo. Não significa, quando eu reconheço o racismo, que eu estou colocando negros e brancos em lados opostos, ou que eu estou dizendo assim, não, então agora é negro contra branco. Não, não é negro contra branco. É exatamente o contrário, não é uma disputa. Exatamente o contrário. É a união de negros e brancos com as suas características que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade rica, que nós tenhamos uma sociedade igualitária, que nós tenhamos uma sociedade que dê valor às pessoas como elas realmente devem ter. Então, isso é importante, é negros e brancos juntos, não é negro contra branco, nem branco contra negro. E aí, aquilo que tu disseste, o branco não é melhor que o negro, e o negro também não é melhor que o branco. Né? Nós temos características que são importantes, nós temos habilidades que são importantes e que favorecem a vida em comunidade. O Viva Ubuntu
O que que é o Ubuntu? Ubuntu, uns chamam de Ubuntu, outros chamam de Ubuntu. É o quê? É aquela filosofia africana que diz que eu sou porque nós somos. Eu só sou feliz porque nós somos felizes. Eu só sou uma advogada de sucesso porque eu tenho outras pessoas que vêm comigo e que me ajudam, que contribuem com o meu trabalho, que confiam em mim, que me ajudam, que me auxiliam. E eu só sou assim porque alguém me ajudou a estar aqui. A gente não chega do lugar do nada vazio, a gente não vem, nós não somos alien que caímos aqui em determinados cargos. A gente chega porque a gente estuda, porque a gente trabalha, porque alguém dá uma oportunidade para a gente, porque alguém ofertou, abriu uma oportunidade de trabalho. Zalmir, eu não sei se tu lembra, mas né, lá na faculdade, lá na FEMA, em Santa Rosa, tinha um senhor fez pós-graduação. O nome dele era Bilmar Steff. E eu preciso fazer isso. É Bilmar Steff. E ele era um computador em Santa Rosa. Eu estudei com o filho dele, o Leandro. Olha o que aconteceu. Eu, Deborah, não tinha dinheiro. Meu pai e minha mãe eram funcionários públicos estaduais. Minha mãe era merendeira de escola e meu pai trabalhava no Dyer na área de contabilidade. E a minha mãe queria que eu fizesse qualquer coisa na licenciatura, porque eram cursos mais baratos. E eu resolvi fazer direito. O meu pai, com todo o estilão dele, me disse assim, tu vai lá e faz o vestibular. Se tu passar, nós vamos dar um jeito. Ou seja, eu não tinha dinheiro e nós íamos dar um jeito, pensar numa forma de conseguir pagar a matrícula na Unijus. E eu fui, fiz o vestibular, passei. E aí foi aquela alegria na família, mas também como é que tá onde que a gente ia arrumar o dinheiro emprestado, não tinha outra saída, tinha que arrumar um dinheiro emprestado para fazer. Por graça e obra de Deus, chegou lá na minha casa o seu Bilmar, que era muito amigo tanto da minha mãe quanto do meu pai, e o seu Bilmar muito faceiro, porque o Leandro, filho dele, tinha passado no vestibular. E o seu Bilmar chegou lá e falou pro pai, Pelé, tu viu, Pelé, nossos filhos passaram no vestibular. Chegou lá e conversaram, coisa e tal. E o seu Bilmar, ele não emprestou. O seu Bilmar me deu de presente. Tipo assim, a mensalidade, a matrícula era R$360, o seu Bilmar deixou R$250, alguma coisa assim. De presente, porque eu tinha passado no vestibular, eu ia ser colega do Leandro. E realmente, eu e o Leandro estudamos juntos, só que o Leandro ele conseguiu um trabalho fora e se transferiu, a gente não se formou junto. Mas aí eu quero te dizer o seguinte, que o dinheiro da minha mensalidade, ou melhor, o dinheiro da minha matrícula, quem me deu de presente foi o seu Bilmar Steffen, um alemão. E de muitos anos eu encontrei ele na FEMA, ele foi fazer um curso de pós-graduação e eu disse, seu Bilmar, eu já do curso de Direito, eu disse, seu Bilmar, o senhor sabe que o senhor é responsável por eu estar aqui? E ele me olhou, disse, capaz, criatura, desde quando? Eu disse, ele nem lembrava. Ele não lembrava que ele tinha me dado aquele presente, ele não lembrava. É um sinal de tão bom coração ele deu, né? Que bom. Bom, professora, vamos seguir aqui, cumprimentando os amigos que estão conosco aqui na live, lembrando que vão comentando aqui quem quer concorrer aos brindes, daqui a pouco tem o sorteio dos brindes da dupla Grenal. Tem os brindes aí para quem é da dupla Grenal, pode escrever Grêmio do Inter, aí para concorrer ao prêmio no final. E todos, no final, também, um vai ganhar um prêmio também do Esporte Clube São Luís, porque existe racismo no futebol. Depois nós vamos falar sobre isso também, professora. Como é que a senhora vê isso? Racismo no futebol. Aí em Santa Maria também teve algumas manifestações também nas universidades com relação a isso, né? Enfim, teve casos aí em Santa Maria também. Sempre é importante também comentar esses aspectos. Aqui, a minha mana lá em Santo Ângelo, a professora também. Santo Ângelo está cumprimentando a senhora aí, a Zaira Maria Soares Vargas, a minha mana. Ela mora em Santo Ângelo, é professora, trabalha em Três Vias. Ela diz o seguinte, além de ser discriminada por ser mulher, mais ainda por ser negra, precisa ter garra e coragem para enfrentar esses desafios e se sobressair, né, professora? Ela fala. Quem mais aqui? Esther Amaral Milano diz que é gremista. Quem mais aqui? Ótima live. Paulo Roberto Silva dos Santos, baita live, obrigado, Paulão.
Quem mais aqui está? O Guga, é isso? Guga, 42 anos hoje, Movimento Negro Unificado. Deborah Tomás, evangelista, representa muito para nós, negros e negras empoderados, falando, motiva muito. Parabéns, diz ele. E nós vamos também, lembrando, o pessoal que vai comentando aqui, nós queremos também agradecer nossos apoiadores, já que nós estamos aqui fazendo a nossa live, sempre tem nossos apoiadores, pessoal. A gente faz nas terças, nas quintas, e tem as empresas e pessoas que nos apoiam para que a gente possa levar esse trabalho até muitos internautas que sempre estão nos acompanhando. Busnella Advocacia, Profly Internet, ConstruSul Construtora, Sabor da Serra Pizzaria, que tem uma pizza maravilhosa, Cirurgião Dentista, William Brandi, também Milaner Revestimento e Decorações Limitada, Apolo Vigilância Eletrônica, Imobiliária Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia, Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, Recodalto Comércio e Equipamentos contra Incêndio, Pasquale Serviços Contábeis, vereador Dr. Jorge Amaral, Marmoraria Graniarte, também Sebastiana e Representações Limitadas são nossos apoiadores. O Guga, prazer conhecer, Zalmir Deborah, grande amiga, tá aí então o recado. Ter sempre nós, ter os amigos aí participando conosco. Pessoal, enquanto vamos aí mais pessoas participando, também comentando sobre os brindes, daqui a pouco tem sorteio. Quem é do Grêmio, quem é do Inter, escreva aí, Grêmio ou Inter, que depois tem sorteio e todos vão concorrer no final a também os brindes aqui da nossa live de hoje. Eu falava sobre o racismo no futebol e também nas escolas, nas universidades, e aí em Santa Maria teve também uma parte de manifestações, de atos aí de racismo. Como é que também a senhora considera esses pontos nesse momento, que ainda existe isso, né, professora? E, aliás, no racismo até aqui em Juiz, teve há pouco tempo também, neste ano, aliás, teve um fato aqui de um jogador também, que foi, inclusive, o torcedor, ele depois reclamou, foi chamado de macaco, de negro, enfim, então são situações que, infelizmente, ainda acontecem no futebol e no dia a dia, né? Nós temos, tem um detalhe nessa que aconteceu agora, sim, as pessoas perderem a vergonha e o medo de expressar as suas misérias, com perdão da palavra, né? Porque eu posso olhar para a Deborah e não achar ela nada bacana, eu posso olhar para a pele dela e dizer, nossa, que suja, não gostei. Eu posso, porque se eu quiser, né, ter esse tipo de pensamento, eu até posso ter. Agora, externar esse tipo de pensamento, né, chamar alguém, ofender alguém, seja injúria racial, seja impedir alguém de entrar em algum lugar. Bom, aí nós estamos, e a necessidade da gente saber que nós temos lei. A lei diz que não, eu não posso fazer, eu não posso injuriar, eu não posso fazer essa diferença, né? Agora, dia 3 de julho, foi a aniversário da Lei Afonso Arinos, então, que é a primeira lei que traz como contravenção a discriminação e o racismo. Agora, é claro, já não é mais, é crime mesmo, mas foi o início, né? Vamos dizer assim, foi o chute inicial para que alguém dissesse, olha, tu não pode ofender as pessoas, tu não pode usar da cor da pessoa de forma pejorativa, tu é proibido fazer isso, a lei não te permite, isso extrapola a liberdade de expressão, isso extrapola aquilo que é minimamente aceitável dentro da sociedade. Então, a gente tem aqui em Santa Maria, nós tivemos grave, foi muito grave, porque foi dentro do curso de Direitos, Almir, então né, a gente sempre tem aquela história, no curso de Direito não vai acontecer. Aconteceu, foram inscrições racistas, né, colocaram o nome de 2 alunos negros, que eles não deveriam estar ali e tal. Teve toda a investigação e teve toda a repercussão jurídica, que ainda está em investigação, está correndo, mas teve aquela repercussão de nós ficarmos paralisados com aquilo, porque jamais pensávamos que dentro de um curso de Direito existisse alguém que iria escrever uma barbaridade dessas, nominar os alunos negros que ali estavam, que ali não era lugar deles. E aí a gente nota assim, as pessoas são más, né? As pessoas
fazem isso. Por quê? Porque as pessoas se sentem ofendidas com a presença do negro. Nós ainda provocamos esse sentimento ruim de estarmos nos lugares como se ali não devêssemos estar. E é a ocupação, isso eu sempre digo, a gente ocupa lugares, a gente tem que estar em todos os lugares. A universidade é tanto nosso lugar quanto é lugar de brancos também. Só que é esse momento onde a gente entra na universidade, dá esse choque. Então, a gente tem que estar preparado para, infelizmente, tem que estar preparado para isso. O que mais me chamou a atenção, Zalmir, foi dentro da universidade, porque como eu dava aula e coordenava um curso de Direito, que é de faculdade particular, eu fui para lá, para a Universidade Federal de Santa Maria, a chamado dos alunos que estavam envolvidos. E aí eu entrei naquela situação toda, e o que mais me chamava a atenção era as alunas e os alunos negros com total falta de referências. Eles não tinham professores negros, eles se sentiam diferenciados, eles não estavam num lugar cômodo. A universidade, para eles, era um terreno hostil. Então, hoje a Universidade Federal de Santa Maria tem iniciativas e trabalha algumas questões importantes para que esse racismo não aconteça, diminuir o racismo dentro das universidades. Agora, a Universidade Federal daqui, como as universidades em todo o país, elas são estruturadas para brancos e para a elite. Né? E quando tu tem negros pobres, né, há um choque. Não resta dúvida que há. Dentro da questão do esporte, nós temos grandes pessoas negras de expressão tamanha pelas suas habilidades, né? Pelas suas habilidades no futebol, seja de outros esportes também. E essas pessoas, elas têm dinheiro, né? Elas têm fama, mas elas não deixam de ser negras. Em algum momento, ela até pensa que ela não é mais negra. E quando alguém chama de macaco, joga uma banana, xinga na arquibancada, tem aquele susto porque ela volta a perceber que ela continua negra e que ela continua, por ser negra, submetida às mazelas do racismo que temos no Brasil. E aí ela vê que a habilidade dela não foi suficiente, que o dinheiro dela não foi suficiente, que casar com uma pessoa branca ou ter um relacionamento com uma pessoa branca não é suficiente para impedir o racismo. Infelizmente, nós temos essa situação. Agora, é claro que nós também não podemos normalizar, Zalmir. Se a gente normaliza, é normal chamar de negro. Não tem problema chamar de negro. Não quer dizer, não é ofensa. Se eu normalizo, bom, aí eu volto para a invisibilidade, onde eu coloco assim, não, é coisa da tua cabeça. E aí tem pessoas que logo depois que nós tivemos essa onda de vidas negras importam, teve muitas pessoas que também compartilharam. Que geração do mimimi. Antigamente todo mundo chamava de negro e não tinha problema, todo mundo sofria bullying e não tinha problema. Gente, nós estamos evoluindo, então nós vamos voltar a ser homens e mulheres das cavernas? Porque o politicamente correto não é bom, não é questão de ser politicamente correto ou não, é de considerar a vida humana, é de considerar os sentimentos das outras pessoas, é de ter uma vida minimamente harmoniosa, é desejar que as pessoas sejam felizes, que as pessoas tenham oportunidades também. Nós aqui em Santa Maria, eu tenho trabalhado muito em função do Afrocoach, eu tenho trabalhado muito com mulheres negras. E nas nossas lives ou nos nossos vídeos, as mulheres reclamam muito, Zalmir, que elas são perseguidas em determinados estabelecimentos comerciais. E agora nós temos um movimento nacional que é o AR. E uma das metas deste movimento é exatamente a mudança dos protocolos, tanto de perseguição, de abordagem da polícia, quanto os protocolos também dentro dos estabelecimentos privados, onde uma mulher negra entra e já vem alguém para supervisionar, para observar, para ver se aquela mulher negra não vai... o que ela está fazendo, se ela realmente vai comprar, ou se ela está olhando, ou se ela está
tentando uma oportunidade para roubar ou, né, furtar alguma coisa. Primeiro, eu era uma das pessoas que eu achava assim, mas será que existe isso? Eu nunca me senti perseguida numa loja ou num supermercado. Mas não é uma, Zalmir, são muitas mulheres que relatam isso. Então, realmente, isso acontece ainda hoje nos nossos dias. E é preciso mudar esse protocolo, é preciso que as pessoas observem que a mulher negra é tanto quanto uma outra, que ela vai comprar ou não, mas que ela tem direito de estar ali, ela tem direito de não ser vigiada. Exato. Ela tem direito a circular dentro da loja, a escolher os seus produtos, a não ter essa observação que é tão ruim. Por quê? Porque diz assim, está representando uma ameaça à nossa empresa, né? Quando, na verdade, é apenas mais uma consumidora. Zalmir, uma das coisas que mais me incomodam é a ausência do reconhecimento do povo negro brasileiro como movimentador da economia. Nós somos mais da metade da população, nós comemos, nós gastamos, nós compramos, nós temos carros, nós exercemos profissões das mais simples às mais complexas, e mesmo assim nós não aparecemos como mola propulsora da sociedade. O nosso trabalho enquanto empreendedores negros também não tem a valorização. E assim, não é que tenha que ter mais valorização, não, é a mesma valorização. Sim. É a mesma valorização. É a valorização, não mais valorização. É a valorização mesmo. É só isso, sabe? A valorização. É estar. Então, assim, eu ia te dizer antes, eu entrei no outro assunto. Por exemplo, se nós temos em Ijuí 30% da população negra, comece a observar. Você entra num restaurante, tá? Tem ali 30% de negros comendo? Tem 30% de negros servindo? Entra no fórum, no nosso fórum, Zalmir. Eu chego lá, tem 10 salas de audiência, tem dentro dessas salas de audiência 30% de negros que são advogados, que são juízes, que são promotores. Não temos essa mesma correlação. O dia que a gente tiver essa mesma correlação, nós vamos estar falando mais em pé de igualdade. O dia que nós chegarmos, Almir, numa reunião da Fiergs, e lá na reunião da Fiergs, nós tivermos ali tantos por cento de negros, nós vamos estar aí numa sociedade mais igualitária. Claro, mas nós não temos esses negros nessas posições. Né? E por que nós não temos? Aí, quando aconteceu aqui em Santa Maria, com as nossas alunas negras da universidade, elas, prof, nós não temos uma professora negra. Eu nunca tinha me dado conta que talvez eu era a única coordenadora de curso de Direito Negra em Santa Maria, onde tinham 6 cursos de Direito. Não sabia. Não tinha me dado conta disso. Pois é. Mas são coisas que a gente precisa analisar quando a gente está pensando, existe ou não existe racismo, temos ou não temos. Não, isso é a realidade. E a partir dessa realidade, então, eu tenho que construir algo para modificar. Eu tenho que dar mais oportunidade de estudo, eu tenho que dar mais oportunidade de trabalho, eu tenho que tirar aquela menina que está lá na vila, que pensa que no máximo ela pode ser empregada doméstica, e dizer, minha filha, tu pode ser mais que empregada doméstica, tu vai fazer o ensino superior, tu tem condições de trabalhar numa loja, tu tem condições, tu é capaz de fazer outras coisas além do trabalho braçal, que para muitos seria o teu lugar na sociedade. Claro, com certeza. Bom, aqui também com a Esther Milani dizendo tema muito bem abordado, Alexandre Ribas, boa noite, Zoé Soares, boa noite, minha mãe lá em Cruz Alta também acompanhando. É isso aí, né? Então, todos aqui estão conosco, conferindo aqui, então, a nossa live. Obrigado aí a todos os que estão comentando, e vamos em frente aqui, vamos lá, porque daqui a pouquinho tem o sorteio, então, vamos comentar agora, Grêmio Inter, pode colocar o nome Grêmio Inter, que daqui a pouquinho o sorteio aqui de brindes aí da dupla Grenal, e também do Macuia aqui também, que é um brinde do Esporte Clube São Luís.
aqui de Juí, né? Tô tomando chimarrão ou chá, professora? Estou tomando um chá. Olha só que linda que eu ganhei. Chazinho. Olha aqui, ó, tenho caneca Ó, que legal. personalizada. Ah, Zalmi, caneca personalizada, olha que personalizada bom. ganhei, Zalmir, eu ganhei. É, ganhou. Que legal, né? Bom, você falou antes quanto às cotas, como é que você vê também essa questão aí das cotas raciais, professora? Porque também é uma questão muito discutida, já nesta mesma linha, vamos entrando, o que mais também a sociedade pode fazer para contribuir nesse ponto, para que não aconteçam tantos casos de discriminação, dessa parte, enfim, aí de racismo aí nesse momento. Eu, na verdade, Samir, eu gostaria de não ser a favor das cotas, né? Eu acho que se a Aham, gente tivesse uma sociedade mais igualitária, com uma estrutura diferenciada, eu acho que as cotas realmente elas não seriam necessárias. Só que enquanto eu não tenho isso, eu preciso ter políticas públicas que oportunizem mudança na sociedade. E as sim. cotas, elas vêm nesse sentido. Então, por exemplo, tu tem uma família de pessoas que estudaram até a quarta série, depois que estudaram o ensino médio, e aí tu tem a oportunidade de ter, nessa mesma família, pessoas que vão adentrar no ensino superior. Bom, elas conseguem entrar no ensino superior, elas têm que adentrar também no mercado de trabalho. É Uhum. importante as cotas. As cotas são importantes para garantir o mínimo de que famílias possam ascender. E aí eu te lembro que antigamente existiam aqui na universidade, tinha, talvez alguém que esteja nos acompanhando aí vai lembrar da antiga lei do boi. A lei do Uhum. boi eu acho muito interessante, porque a lei do boi privilegiava nas universidades a entrada de filhos de agricultores. Então, Uhum. nos cursos de medicina veterinária, nos cursos de agronomia, eu acho que também em outros cursos, desde que tu provasse que tu era filho de agricultor. Então, as cotas não é uma coisa nova. Sempre que o Uhum. governo É, quis sim. estimular alguma coisa, fez também em favor, através de cotas. Então, a cota, eu acho que ela entra nesse sentido. Na medida que a gente tem a oportunidade de ter mais pessoas negras circulando dentro daqueles ambientes, aqueles ambientes tendem a mudar, tendem a se desestatizar da forma que eles têm como branquitude. Então, é importante ter, numa reunião onde nós temos a OAB reunida, nós temos ali 2, 3, 4, 5, quiçá os 20%, os 30% de negros Sim. presentes. Por quê? Porque oxigena. Oxigena. Se tu não tem ninguém trazendo a lembrança do racismo, aquilo vai passar de forma en passant. Agora, quando tu tem negros em lugares, por exemplo, faz um concurso numa universidade e tu tem cotas para negros, tu faz concurso para juízo, tu tem cotas, faz concurso para delegado de polícia, como teve agora, e tem delegados negros que vão entrar pelas cotas, não é que ele vai entrar sabendo menos, ele vai ser tão exigido quanto. A única coisa é que nós vamos ter algumas vagas destinadas para aquela população, que é uma população que ainda está em defasagem dentro da sociedade. Então, as Uhum. cotas elas vêm para tentar equilibrar um pouquinho essa balança e por isso que Sim. elas são necessárias. No momento que a gente Aham. tem um equilíbrio melhor, ela deixa de ser necessária, não é uma coisa perene para sempre. E é, graças a Deus, uma das coisas que todo mundo falava, Zalmir, e tiveram que engolir, é que diziam que as cotas iam diminuir a qualidade do ensino nas universidades federais. Por quê? Porque os Ah, alunos que adentram são alunos com baixa escolaridade, com déficit de aprendizagem, e queria diminuir, pois não diminuiu. Mas eu posso te dizer que não diminuiu à custa de muita lágrima de aluno negro dentro de ambientes universitários de ensino superior muito hostis. Eles tiveram que superar muita coisa, porque é reconhecido. Nós vemos de escola pública, essa escola pública não preparou muito bem aquele aluno que entrou na universidade. E ele entrou, é. e lá estando, ele teve que estudar tanto quanto aquele que veio da escola privada ou da escola pública de excelência. Pois Então, é. ele teve que correr mais, e correu muito Aham. bem,
têm feito um trabalho, assim, a maioria dos alunos negros tem correspondido, eles têm, o que a gente observa também, Zalmir, é que eles têm permanecido mais dentro desse ensino superior. Em vez de eles concluírem, por exemplo, muitas vezes um curso em 5 anos, às vezes tem que concluir em 5 anos e meio. Isso realmente tem acontecido. Mas a qualidade do ensino, a qualidade do curso não decaiu com a presença dos negros em absoluto. Não há nenhuma comprovação científica, e olha que se tentou fazer, para dizer que negros teriam condições intelectuais aquém das brancas, das pessoas brancas. E isso não existe. As nossas condições intelectuais são exatamente as mesmas. O que nós temos são condições ambientais, ou melhor, socioambientais, que dificultam a nossa entrada em determinados ambientes, em determinados estratos sociais. É isso que é a diferença, né? Aí tu pega uma criança mal alimentada, pobre, que mora lá numa vila de vulnerabilidade social, a forma com que ela vive muito próxima, muitas vezes, ao crime, muito próximas às drogas, as chances dessa criança ascender socialmente são muito diferentes daquela criança que vive em outras condições. Sim, com certeza. São situações diferentes. Agora, nós, em termos intelectuais, realmente não haveria essa necessidade de cotas, se eu for fazer essa análise. Mas ela é necessária, Aí é aquela mesma história, né, professora? Todos somos iguais, por que precisaria ter cota, né? Não sabe ter uma cota para definir se todos somos iguais, né? Exato. Aqui vamos seguindo aqui, quem está conosco mais é o Guca diz, ótima explicação, demorar uma aula, diz ele. Aqui a Adri Medeiros, Adriana e Marcelinho. O Marcelinho da Libertadores joga comigo também, joga muito, Marcelinho. Cleci Rorato Pereira, legal, consegui entrar. O Alex Ribas é do Inter, Nádia Batista, Inter. Opa, o Inter tá ganhando aqui, o Guga Inter também, tem muito colorado aqui, e daqui a pouco vamos fazer o sorteio, né? Aqui, a Elma Milani coloca o seguinte, as cotas garantem que os negros possam ter mais lugar na sociedade, porque infelizmente o Brasil é um país de muito racismo, ela coloca aqui, nesse ponto. Na verdade é isso aí, né? É nesse ponto. Zalmir, tu lembra de uma senhora, eu não consigo me lembrar o nome dela, aquela mulher me deixou com muita vergonha. Ela era de Santo Cristo e fazia, na tua época que tu fazia direito. Eu não me lembro o nome dela agora, uma vez. Eu lembro agora, só de você falar, eu já lembro quem é, né? Ela era aguerrida, alemã, assim, não podia ser mais alemã. Sim. E daí ela era muito minha amiga. E daí ela chegou para mim e chegou assim, se mostrando. Eu pensei, mas o que ela tem? Ela tinha um bottom grande escrito assim, onde você esconde o seu racismo? Zalmir, nós estamos em 2006 em Santa Rosa, a guria vem de Santo Cristo com um bottom desses, né? Daí ela me entregou, eu disse, mas eu quero um, dela me deu um e tal. Realmente, muitas vezes, assim, aonde nós escondemos o nosso racismo? Sim. Porque temos, que nem essa, né, a moça Milani, né, falando aí, ajudando, como é importante quando uma pessoa branca, ela vê esse racismo e ela trabalha para que esse racismo deixe de existir. Sim. Como isso é importante? Eu acho que é mais importante porque eu, negra, é natural que eu vá ser contra o racismo, é natural que eu defenda as cotas para que, né, as pessoas possam ascender com bons empregos nas universidades. Pensa, Zalmir, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Direito, não tem um professor negro, nenhum. Em 50 anos de faculdade, tinha que ter algum, sabe? Com certeza. Então, até que isso esteja mais equânime, até que isso esteja mais equilibrado, as cotas, elas são necessárias. E quando a gente tem, por isso que esse Ubuntu é isso, mulheres negras e antirracistas. Antirracista não interessa a cor que ela tem, não interessa se ela é branca, se ela é negra, se ela é parda, a cor que ela tem essa noção de igualdade entre as pessoas, esse respeito pelo ser humano, que é essencial. Com certeza. Aqui mais comentários, Cleci Rorato Pereira, do Grêmio, Hélio Tadeu Delflari, Grêmio, sempre Grêmio, abraço Hélio,
ver quem mais aqui. Márcia Cabral, boa noite. O Hélio diz, boa noite, é um debate muito importante na nossa sociedade, importante quando possam ter os mesmos direitos e respeito, diz ele. Aqui tem gente de longe. Boa noite, Jonatas e Caroline lá, Lemos, estão acompanhando em Tucuruí, no Pará. E no Pará, né? Nossa, Distante, né? Um abraço a vocês, obrigado. Que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Nós estamos aí caminhando para o final, professora Deborah. Chico Schreier, sucessos, Almir, Deborah, ótima live, abraço, grande Chico Schreier, sempre nos acompanha, nosso apoiador aqui também, está conosco, o Chico. O tempo passa tão depressa, né, professora, e a gente não consegue nem falar direito, a professora Deborah nem fala quase, né? Eu tenho um problema com falar. Não tem problema em falar. Eu fiquei quieto quase todo o tempo, quase nem consegui falar, né? Mas até quando a gente tem as festas de família, eu começo a falar, a minha família já diz, chega, já começou o teu discurso, chega, para por aqui. Hoje eu não consegui nem falar, porque a professora Deborah falou do início ao fim, foi muito pouco para a gente poder falar, mas é importante porque a professora nos trouxe muitas informações aí, com certeza, fundamentais sobre esse tema, sobre esses assuntos aí que são relevantes no dia a dia e que são enfrentados na sociedade. E o que fazer, o que a sociedade fazer para enfrentar isso, quais os desafios, de que forma pode ser feito para amenizar toda essa situação, porque reverter, digamos que, não impossível, mas muito, muito difícil, né, professora? Eu acho assim, Zamir, que a gente tem dois aspectos, né? Na verdade, são 3 aspectos importantes. Primeiro, a gente fala que são as fases, né? Nós temos o racismo que ele se dá de forma individual. Então, quando eu tenho a Maria, o João, o Pedro, que discriminam a Deborah, que não gostam, que xingam, que não oportunizam trabalho, que estamos, assim, na seara do indivíduo. Então, aí eu tenho a lei para entrar com uma ação judicial, para pedir uma indenização, enfim, mas eu estou trabalhando com o ser humano na sua individualidade. Então, é importante que a gente tenha uma conscientização, né, mais perene da importância da igualdade para todas as pessoas, independente da cor dela. E quando nós temos alguma pessoa que ele fira isso, que ele não acredite, que ele não goste, nós temos que usar a lei. Então, eu divido muito, muito tranquilamente isso. Entrar com ação. É importante que aquela pessoa que se sentiu ofendida, que ela entre com ação judicial, que ela tente provar judicialmente que a pessoa extrapolou, que entrou naquilo que é crime e que ela responda pelo crime cometido. Isso é importante porque o direito, além de dar a punição, o direito também é educativo, né? O direito penal é a última réscua, né? Como a gente diz, é o último cartucho, mas é importante que faça. Outra coisa é a via governamental, que é a institucional. Então, de forma institucional, o nosso governo tem que ter ações, o nosso Estado, não governo, o nosso Estado tem que ter ações que diminuam a desigualdade entre as pessoas dentro do país. Então, independente do governo que estiver, do partido político que estiver, independente de qualquer coisa, é ter políticas públicas que tenham o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, culturais, econômicas, e também, ao fazer isso, elas vão diminuir as ações de racismo estrutural. Então, nós vamos ter uma estrutura de governo, de país, de Estado, que se preocupa com aquela população que está em menores condições sociais, que está em desigualdade social. Aí entram as ações afirmativas, aí entra a questão das cotas, aí entram a valorização no mercado de trabalho, aí entram várias ações de cunho de Estado, né, de políticas de Estado. E nós vamos ter uma outra
questão que aí a gente chama de racismo estrutural, que é a percepção da estrutura social que privilegia uma determinada classe ou privilegia determinado grupo social, que no nosso caso é um grupo social de elite e de brancos. Então, é nesse momento que a estrutura social começa a ter modificação, quando a gente reconhece a existência do racismo, da diferença, e se propõe a fazer uma reestruturação conjuntural em termos de país. E aí a sociedade como um todo. Então, simples? Não é simples. Vai demorar anos? Vai demorar anos. Mas é importante que a gente faça, que a gente comece, que a gente fale, que a gente esteja juntos. É importante que, se tu está com dúvida, se tu sabe se é racismo ou não é racismo, vai conversar com alguém, vá ler alguma coisa, pergunte, sabe? Se comprometa, porque isso é se comprometer também com uma política de Estado-nação. De Estado-nação mais igualitário, porque nós temos diferenças sociais gritantes, né, Zalmir, que precisam ser sanadas. Exato. Eu sou uma realista, eu acho que é possível. É possível, vamos ser otimistas, né, professora? Bom, nós já estamos chegando ao final aqui, o tempo passa depressa. Obrigado também ao Andrei Rorato Pereira. Um abraço para você em Panambi, que está acompanhando, né? Professora, nós queremos agradecer você por nos disponibilizar seu tempo aí nesse bate-papo, 1 hora, nos ficar conversando nessa noite fria de chuva, né? Está chovendo bastante, está frio, em Santa Maria com certeza também, né? Mas com certeza é muito importante, né, esse assunto. Nós agradecemos aí de coração, né, por contribuir mais uma vez aí com essa compartilhar essas ideias importantes aí com os nossos amigos, nossos internautas que nos acompanham nessa noite. Muito obrigado mesmo por estar conosco, professora Deborah. Eu que agradeço a lembrança e estamos sempre à disposição. Tá bom? Quando tiver alguma coisa, me chame, estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Com certeza. Parabéns por abordar o assunto. Vamos voltar a falar, com certeza. O Google diz parabéns ao Almir Deborah. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado, professora Deborah. Grande abraço para você. Obrigado por nos atender, então. E nós vamos, antes de encerrar... Valeu, professora, um abraço. Antes de nós encerrar, então, aqui, nós vamos fazer o sorteio aqui, né, para os que participaram. Vamos lá, então. A Adri vai me auxiliar aqui. Então, vai fazendo o sorteio, então, para nós trazer os contemplados. Vamos lá, então. Teve muito gremista, muito colorado, que participou da live aqui. Ana Carla, parabéns. Obrigado, Ana. Um abraço para você. Ver que mais aqui está trazendo muita gente longe, está participando. Vamos começar pelo Grêmio, São Luís, Inter. Vamos lá, então. Pelo torcedor do Grêmio, teve muita gente do Grêmio, muita gente do Inter aqui. Adriane Thomas também, obrigado por compartilhar conhecimento. Obrigado, Adriane. Aqui, vamos ver. Para o torcedor do Grêmio, torcedora do Grêmio, quem vai ganhar é... Josemara Valandro ganha o brinde do Grêmio. Josemara Valandro ganha o brinde do Grêmio. Nós vamos procurar ela depois para entregar. Do Inter, vamos lá então, que é a torcedora do Inter chegando aqui. O Jonathan disse que o gremista sempre, Jonas, valeu. A Adriana Thomas disse que é Grêmio. Agora do Inter vai para Maria Alice Cides. Maria Alice Cides ganhou o brinde do Internacional. E agora vem o Acuia, que é torcedor do Grêmio, do Inter, né? Enfim, mas é aqui do São Luís de Juí, da terra, é daqui, então vamos trazer aqui o ganhador para o brinde que é do Esporte Clube São Luís, João Vargas. Opa, João Vargas ganha então a Acuia do Esporte Clube São Luís, a Maria Alice Cides ganha o brinde do Internacional, Josemara Valandro ganha o brinde do Grêmio. Obrigado ao consulado do Grêmio, obrigado ao consulado do Inter, obrigado ao Esporte Clube São Luís, né? Todos que colaboraram para que nós pudéssemos também realizar esse sorteio, então, com esses brindes aí e compartilhar com nossos amigos que acompanham esta live.
Antes de encerrarmos, agradecemos a todos em nome de Imobiliário Ortiz Imóveis, vendas, locações, avaliações, trocas comerciais, residenciais, industriais e rurais. Faça excelentes negócios com os nossos corretores. AMR Consultoria e Engenharia, sob responsabilidade da engenheira Angélica Marissa Rocha. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento da clínica geral, urgência e emergência veterinária, o atendimento de carinho e respeito com o seu animalzinho. Recodalpo, comércio de equipamentos contra incêndio, toda a linha de extintores e sinalizações para a sua empresa, localizada na Siqueira Couto, abaixo da Unimed. Pasquale Serviços Contábeis, localizada na Rua Francisco Berenhauser, número 19, telefone 3332-2842. Vereador Dr. Jorge Amaral, sempre presente na comunidade. Marmoraria Graniart, mármores, granitos e toda a linha de importados, localizada em frente ao posto de saúde do bairro Jardim. Sebastiana Representações Limitada, representante das massas e biscoitos Germani e da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Também agradecendo a Busnella Advocacia, sempre junto com você. Fone 3332-2599. Profile Internet, uma empresa de Juí para Juí. Fone 3332-3330. Construsul Construtora, construções e reformas do alicerce ao acabamento. Peça o seu orçamento. Sabor da Serra, pizzaria, localizada à Rua 19 de Outubro, bairro São José, pizzaria com qualidade da Serra Gaúcha. Cirurgião dentista William Brandley, faça sua consulta, tenha certeza que sua saúde bucal estará em boas mãos, com atendimento de excelência e qualidade. Milani Revestimento e Decorações Limitada, tudo em revestimentos, decorações, colocação de forros e PVC, divisórias e pisos vinílicos. E Apolo Vigilância Eletrônica, localizada na Rua 15 de Novembro 275, traz a você a segurança que sua família e empresa buscam. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Na próxima quinta-feira vamos falar sobre um assunto muito importante também, porque a gente sempre procura buscar assuntos que são relevantes e vamos falar na próxima quinta-feira sobre esta polêmica que existe com relação a medicamentos, toma ivermectina, toma cloroquina ou não, enfim, é a visão de farmácia, do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Vamos trazer aí a visão do CRF, RS sobre esta situação dos medicamentos de prevenção aí contra o coronavírus neste momento. Obrigado a todos mais uma vez. Pedimos desculpas aos nossos apoiadores, porque hoje nós não conseguimos passar aqui a logo deles durante toda a transmissão, em função aí de problemas na internet que acontece, né? Mas, enfim, conseguimos levar a mensagem aí até os nossos amigos internautas. Um abraço a todos, até a próxima, até quinta-feira, então. Boa noite.